Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Isabela Pugliese e a gente está em mais um podcast do Sebrae em parceria com a Startse. Bom, prazer imenso estar aqui com vocês. Como eu disse, eu sou Isabela. Eu vou fazer este episódio aqui acontecer ao lado da Fernanda, que eu apresento daqui a pouquinho. Mas para você me conhecer um pouquinho mais, eu sou sócia da Startse, sou responsável pela área internacional da Startse. Então, vou tentar também trazer aqui alguns sinais que eu tenho visto ao longo dessas viagens, essas imersões pelo mundo dentro do nosso tema. Fernanda, bem-vinda, um prazer imenso estar aqui com você. Se apresente, por favor. Oi, Bela, obrigada, pessoal. Prazer estar aqui. Meu nome é Fernanda Bisso, eu sou gerente de produtos, cuido dos nossos programas educacionais aqui na Startse, também sócia. E hoje a gente está aqui para falar justamente sobre a era dos Creators 2.0. Muito está se falando sobre essa questão dos influenciadores. Será o fim deles? Então, acho que a gente vai bater um pouquinho de papo em cima dessa temática e também saber o que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas fora, certo? Exatamente. Você sabe que o Brasil é um dos países mais fortes quando a gente fala em creators, em criação de conteúdo para marca, conectado a pequenos e médios empresários. Então, acho que vai ser super bacana para os empreendedores e empreendedoras aí do Sebrae conseguirem consumir essa informação a seu favor. Então, antes da gente falar o que está acontecendo nesse segmento, considerando o nicho, né, as pequenas e médias empresas, eu queria só contextualizar o que são esses influenciadores, o que é essa era do Creators 2.0. Bom, acho que todo mundo aqui deve ter contato com alguma rede social e segue pessoas aí que conhecem, que criam essa questão das comunidades, né? Mas houve uma mudança de panorama e hoje eles estão sofrendo quase que um descrédito, né? Então, isso significa que se antes era muito legal eu ter meu produto lá com um influenciador falando sobre a minha marca, hoje a gente já olha meio que assim, mas será? Acho que ele está sendo pago para falar isso, talvez ele nem seja um consumidor, talvez ele nem acredite no que ele está falando, e aí vem essa nova era dos creators, que é mais do que um produtor de conteúdo, alguém que está preocupado em ganhar número, em ganhar engajamento, em ganhar like, em ganhar seguidor, mas que está preocupado em criar um ecossistema e, de fato, ter uma comunidade que a gente fala, certo? Ô Fê, você não acha que esse senso de comunidade que está tão forte agora, né? E a gente vê em tudo, até pela personalização que a gente está vivendo, é a era da personalização, a AI mesmo traz muito disso. Então, se abre de fato para esse creator, ele não tem mais aquele. O excesso tá sendo renegado hoje em dia, né? Então a gente passou por um mundo onde nos últimos anos foi uma loucura o que nasceu de influenciador, o que cresceu, o que eles ganharam dinheiro justo, foi um momento vivido, mas é justamente então esse momento de comunidade, de personalização que traz esse creator que, sem senso crítico se é melhor ou pior, mas talvez ele esteja mais de fato engajado na construção do conjunto, muito menos do que no seu ganho pessoal, é mais ou menos isso, talvez, essa era de comunidade, de novos criadores? É isso. Então, na verdade, o que a gente está preocupado aqui é em ser real, né? Em criar conexão com quem está ali na ponta. Então, se antes era muito legal eu ter minha marca sendo exposta a uma quantidade massificada de pessoas, né? Então, eu olhava lá os perfis, por exemplo, em plataformas como o Instagram e TikTok e estava preocupado em saber quantos seguidores essa pessoa tinha. Hoje não, hoje a gente está preocupado em saber de verdade com quantas pessoas ela fala de forma autêntica, de forma conexa, né, de forma real, ali gerando um relacionamento que de fato existe. Então, esses criadores de conteúdo, né, que a gente está chamando aqui de Creators 2.0, eles estão falando ali com menos edição, de uma forma muito mais natural. Eles não estão preocupados em criar vídeos perfeitos, mas em criar vídeos ou fotos ou, enfim, conteúdos verdadeiros. E acho que essa é a grande diferenciação. E o que muda? Que a gente sai dessa questão do olhar para o grande número, né? Então, de quantos seguidores essa pessoa tem, muito mais para olhar qual que é o impacto, mesmo que ele seja um micro, o que a gente chama de micro ou nano influenciador, criador, enfim. Às vezes essa pessoa vai me trazer muito mais resultado do que se eu pegar uma pessoa que vai ser mais cara, que vai ter mais alcance, vai ter mais abrangência, mas o resultado vai ser pior. Ou seja, a gente está falando que é uma era onde
o engajamento vale muito mais do que o número de seguidores. Sabe que hoje de manhã eu fui impactada no Instagram, aparece as threads, né? No meio do Instagram aparece as threads, e era exatamente, coincidentemente, era exatamente uma pessoa que tem um hotel falando, um hotel num Serra da Mantiqueira, alguma coisa assim, falando que aceitou uma influenciadora com 7 milhões de seguidores e que ele recebeu 17 seguidores por conta das postagens dela. E ele estava indignado, falando, gente, são 17 seguidores que vieram de 7 milhões de pessoas. Ou seja, definitivamente a gente chegou num momento de mercado que quando a gente olha para redes sociais a favor de influenciar pessoas, principalmente para consumo, a gente está falando que me vale muito mais o engajamento do que o número de seguidores. Talvez a Fernanda, na comunidade local dela, consiga divulgar uma marca com 2, 3, 5, 10 mil seguidores e ter muito mais sucesso do que um grande nome que uma marca vai pagar milhões ou muito caro e que não é a realidade do empreendedorismo brasileiro, então muito fácil para uma grande marca fazer isso, mas muito difícil para os nossos empreendedores do dia a dia que está lá com a barriga no balcão fazendo acontecer, pensar em qualquer tipo de parceria. Então, se torna agora atingível e acessível a gente criar esse conteúdo de influência, certo? Exatamente. E acho que essa já é o primeiro ponto importante que a gente pode ressaltar aqui quando a gente considera pequenas e médias empresas. Porque se hoje tem ficado cada vez mais inviável você investir em um grande nome, né? Então, desses influenciadores que acumulam milhões de seguidores, já é caro, já é caríssimo fazer uma parceria como essa. Por outro lado, é isso, talvez nem vai trazer, você pode até fazer um esforço enorme financeiro, mas não vai trazer muito resultado, como foi o caso desse hotel que você falou. E aí a gente já precisa começar a rever a estratégia de marketing, de influência, enfim, dê o nome que a gente quiser dar, mas tá bom, quem são as pessoas e, na verdade, as localizações, né? Então, essa micro-influenciadora, essa nano-influenciadora, ela atinge qual região? Da onde que vem as pessoas que frequentam esse hotel, né? Então, talvez faça muito mais sentido eu ter uma parceria ali nichada com uma influenciadora pequena, mas que fale de forma real, verdadeira e com conexão para aquela região e vai trazer muito mais resultado com um investimento financeiro muito menor. Fê, e complementando isso que você estava falando agora, a principal, quando a gente difere do influenciador para o Creator 2.0, a gente está falando que na prática eles fazem coisas, não só por óbvio que a gente acabou de falar, do engajamento, etc., mas tem também um senso de se eu sou uma pequena influenciadora, eu mesmo crio texto, eu mesmo crio a conexão com o meu público, então eu transformo a tua marca, da minha fala é transformada para conectar a tua marca com o meu público. E o influenciador, aquele grande influenciador que a gente conhece, ele tem um empresário por trás que normalmente está provando tudo e fica aquela coisa mais batida. Em modo geral, na grossa linha, o dia a dia do trabalho é isso a diferença. Acho que essa é uma boa questão a ser colocada, mas eu relacionei aqui 5 características, tá? Que diferencia o influenciador, como a gente conhece, que é o 1.0, do Creator 2.0. Então, a primeira, essa questão da autonomia financeira, né? Antes ele estava muito mais preocupado em ter justamente esses public posts, né? Que são esses posts patrocinados. Assim, então, se antes as marcas pagavam para que essas pessoas divulgassem, então, eu recebo lá 15 mil reais para divulgar um determinado protetor solar de uma marca. Hoje, esse influenciador, esse Creator 2.0, ele não quer que a renda dele dependa apenas disso. Então, ele vai se comportar muito mais como um empresário, como um empreendedor, criando um ecossistema ao redor dele. E deixando de fazer com que isso seja o core, ou seja a grande essência. Muitos deles têm, inclusive, produtos, né? Então, eles criam produtos e serviços, eles criam também co-branding, né? Co-participações. Collab, exatamente. Eles têm comunidades, então a primeira é essa autonomia financeira, né, considerando esse ecossistema. A segunda é comunidades engajadas, então eles estão realmente empenhados em criar conexão com quem eles estão falando e não só fazer número mesmo. Então, se antes era muito legal comprar seguidor, né, a gente entrava lá, quem são os seguidores? Aí tinha um monte de nome que não era estranhos. Exato. Agora não faz mais sentido para eles, inclusive eles precisam fazer essa limpa, né, porque aí você já descredibiliza apenas por isso.
O terceiro é justamente essa criação de produtos e serviços, ou seja, eu vou lá, por exemplo, Camila Coutinho, ela era uma influenciadora 1.0, uma creator 2.0, e ela fez muito bem essa transição. Ela tem a marca própria dela, ela tem programas, ela tem parcerias, enfim, a renda dela hoje não depende mais só da grande plataforma, né, de rede social que antes ela usava, que ela começou com os blogs, né, foi uma das primeiras blogueiras mesmo no Brasil, depois foi para o Instagram, mas enfim, hoje ela tem atuação aí transversal. A segunda é a descentralização, justamente isso, né? Eu não estou mais associado só a uma plataforma. Então, eu não sou uma influenciadora de Instagram. Eu estou no Instagram, mas eu estou no TikTok, eu estou no YouTube, eu estou em vários canais aí. E a outra é essa questão de educação e mentoria. Então, eu aproveito o que eu sou boa, uma temática que já me cabe de forma muito autêntica, para ensinar outras pessoas. Seja de forma super formal, ali através de criação de um curso, ou mais informalmente mesmo com a minha própria comunidade. Então, acho que são 5 características que a gente pode usar para diferenciar. O Fê, para a gente finalizar, vamos junto aqui reunir algumas dicas de como é que o empreendedor, o pequeno e médio empreendedor, pode aproveitar disso, então. Eu vou deixar a minha primeira aqui, meu achismo aqui, convivendo nesse mundo que a gente, tão acelerado que a gente convive aqui na Startse, tendo acesso a tanta informação todos os dias. Eu acho que uma das principais vantagens dessa relação de empreendedor e desse creator 2.0 é justamente a gente conseguir desenhar ou redesenhar na nossa marca um senso de confiança com o público que a gente quer. Então, o poder sai do influenciador e volta para a mão da marca, né? Além de acessibilidade, etc. Mas eu acho que tem esse senso de poder agora volta para a marca de como é que ela quer construir esse relacionamento com o cliente, né? No final do dia, a adesão é do nosso cliente, mas volta a ser um direito meu essa construção de marca com uma comunidade específica, certo? Tem mais algumas dicas aí que você acha que a gente pode aproveitar para empreendedores? Olha, eu acho que quando a gente olha para pequena e média empresa, eu vou reforçar aquilo que eu falei, a gente tem que rever a estratégia para considerar realmente qual que é o engajamento e não somente os números. Eu sei que a nossa geração, né, então a gente está falando aqui na casa do eu e a Bela entre 30 e 40 anos aqui, a gente é muito usuário de Instagram. Mas eu vou te dar um exemplo, né? A geração mais nova aí que tá chegando, que já faz grande uso e já é, de fato, pagante, né, pelos produtos na casa dos 20, 30, então uma geração abaixo, elas nem usam mais Instagram, às vezes nem tem, elas estão direto no TikTok. E qual que é a grande mudança, além dos conteúdos? Elas não usam mais Google para pesquisar, elas pesquisam direto no TikTok. Ou seja, esses vídeos, esses conteúdos, eles precisam realmente ser autênticos, ser reais e ter conexão com quem está falando. Eu mesmo já deixei de fazer roteiro, por exemplo, no Google, nas plataformas tradicionais, e uso muito mais o TikTok, que tem os reviews, e o próprio ChatGPT. Então, vou lá, pego as dicas no TikTok, jogo no ChatGPT e faço um roteiro bem mais acessível. E com isso, a gente tem a possibilidade de conhecer muitas outras pessoas, muitos outros nomes, e é por isso que a gente cada vez mais encontra assim, você conhece fulano? Não conheço, assim, a gente não consegue mais acompanhar. Acho que as pequenas e médias empresas precisam estar de olho nisso, assim, não ficar só no mainstream, né, que é no senso comum de grandes nomes e de pessoas que todos já são conhecidos. E você colocou uma dica aí muito importante, que é, a gente tem muita dificuldade de olhar um entorno que a gente não está acostumado a mexer. Então, eu não sou uma pessoa que mexe no TikTok, por exemplo, eu particularmente. E aí, se eu tenho uma marca, a tendência é que eu vá para o Instagram fazer propaganda, porque Instagram é o que eu uso. Assim como a minha mãe usa Facebook, e se ela tivesse uma marca, ela faria muito provavelmente toda a ação dela no Facebook, e às vezes não tá aí, né? Porque quem é teu público? Não é o que você consome, é o que teu público consome, aonde ele quer ver. A gente costuma falar aqui muito na Startse sobre o conteúdo chegar de forma conveniente para o cliente, e a conveniência tá nisso, né? Como você, Fernanda, quer ver o seu conteúdo? É no TikTok? Então, vai ser no TikTok que eu vou te entregar. É no Instagram? Vai ser no Instagram que eu vou te entregar. E talvez, se a gente conheça de fato o nosso público, a gente mais ou menos consegue taguear. O importante é que a gente não faça nenhuma ação do que a gente gosta, do que a gente quer, e sim do que a nossa marca e a comunidade específica tem
em comum como conexão, certo? E só antes de fechar, acho que a gente falou muito do cenário brasileiro, mas eu queria saber o que você viu lá fora. Então, você que estava morando no Vale, mas também deu um pulo ali na China, tem algo diferente? Como que esse mercado de creators está se comportando lá fora? É tudo muito parecido, mas acho que tem particularidades. Primeiro, China. Assim, China continua sendo o grande deal da China, o grande negócio na China continua sendo o live commerce, que para a gente começa a chegar agora, talvez ainda sutil, perto de um movimento global que tem acontecido, não só na China, na Europa também está acontecendo bastante, mas, de novo, como tudo na China é muito grande, tudo na China é muito exponencializado, capilarizado, lá é muito forte o live commerce e continua sendo. Então, plataformas como o WeChat, basicamente tem lá 1 milhão de live commerce acontecendo todos os dias e todas as horas. Tem empresa só disso, a gente até vai sempre em empresas de live commerce, mas tem um outro movimento acontecendo, principalmente na plataforma WeChat, que são os mini programas. Então, é como se você, Fernanda, com a tua marca, conseguisse ter um programa diário lá, um jornal nacional do teu conteúdo conectado à tua marca, que não é, diferente do live commerce, não é um conteúdo de venda especificamente. Então, se eu tenho uma loja de roupa, eu posso falar de tendências e moda para o próximo ano. Depois de cores, de como é que eu escolho a melhor roupa para o meu trabalho. E é uma propaganda velada, vamos dizer assim. É o informativo, que puxa uma coisa que a gente já viveu no passado, que é a educação ou o conteúdo como forma de acesso àquele cliente, né? Então, primeiro eu educo para depois eu vender meu produto. Se eu falo, olha, Fernanda, a tendência são tons pastéis, e no dia seguinte eu ofereço numa live commerce uma roupa de tom pastel, eu te eduquei, depois eu te dei a mão para você comprar meu produto. Então, isso é uma tendência muito forte na China. Seguimos com live commerce e nasce agora esses mini programas. No Vale do Silício, eu até separei aqui os nomes para eu não errar, porque eu não sou a pessoa que mais eu consumo, mas não escrevo muito nas redes sociais e nas outras plataformas. O que é muito forte no Vale, em específico, é o conteúdo para empreendedor e tecnologia. Então, diferente da China, eu não tenho live commerce, o Instagram não é tão utilizado, mas as plataformas como Discord, Substack, são as plataformas de consumo. Então, é por óbvio que o OpenAI continua encabeçando as buscas quando a gente fala em Vale do Silício. Então, o OpenAI cobre o Google nas buscas, a atração está indo para o ChatGPT, mas você tem esses novos os blogs atuais, onde pessoas escrevem sobre conteúdos e review de empresa, de trabalho, de tecnologias. Então, essas plataformas muito conteudistas, de fato, que nem permitem a grande propaganda, são bem de conteúdo mesmo. E, de novo, acho que é uma releitura do que foi o blog no passado, é o que está encabeçando essa transformação. Tudo isso, tanto na China quanto no Vale, importante que seja dito, ele consegue gerar muito valor, porque a gente tem hoje uma automação de algoritmo e uma personalização de algoritmo muito forte. Então, assim como é no Instagram, assim como é nos creators, o pano de fundo é o mesmo, que é a inteligência artificial e os algoritmos super personalizados, distribuindo esse conteúdo de alguma forma. Então, é o que eu tenho visto pela China e pelo Vale, principalmente. Muito bom. E só para contribuir também com essa parte de tendências, né? Acho legal a gente espiar sempre o que está acontecendo nas outras localidades, porque elas nos norteiam um pouquinho do que vem por aí. Mas falando um pouquinho do que eu acredito aí, enquanto minha formação é publicidade, tá? Então, hoje estou trabalhando na parte de educação e inovação, mas venho desse ramo aí de marketing e de publicidade. E o que eu sinto é que a gente tem feito muito esse comportamento de eu pago para não ver anúncio, né? Então, assim, eu pago o YouTube para eu não ver anúncio, eu pago Netflix, eu pago Spotify,
pra gente não ser impactado com o anúncio, porque eles não estão falando comigo. Eles estão ali para todo mundo, às vezes não necessariamente para uma necessidade específica. O que eu acredito como marketing que vai acontecer aí nos próximos anos é exatamente o contrário. Eu vou pagar para me falar o que eu quero. Mas o certo, né? Mas o que eu quero certo. ver. Então, um exemplo na prática. Eu acabei de comprar um robozinho desses que limpa a casa. Só que eu perdi um maior tempo olhando o review, porque eu quero considerar qual que é o tamanho do meu apartamento, se eu tenho pet, se eu não tenho um pet, qual que é, né, a capacidade de sucção, se ele vai ser daqueles inteligentes que mapeiam, ou se pode ser aqueles que ficam batendo lá, enfim, qual que era o melhor para mim, considerando também a minha viabilidade de investimento? Eu teria pago para que uma inteligência artificial ou alguém me falasse exatamente qual que é o melhor robô, considerando todos os aspectos da minha vida e customizando esse anúncio para mim. Então, eu acredito que a gente vai ter justamente essa transição entre pagar para não ver e agora eu quero pagar para ver, mas para ver aquilo que vai, de fato, de encontro com as minhas necessidades e desejos. Até porque o tempo é escasso para todo mundo. Então, quanto mais o pequeno empreendedor, o médio empreendedor acerta no que ele está ofertando para o público certo, ali para o público que tem que ser, mais ele ganha, né? Porque você passa a gostar da marca, você fala, essa marca realmente, ela sabe o que eu quero. E no fim, consumidor do que for, de produto, de indústria, de serviço, ele só quer ser atendido com o que ele de fato precisa. É isso. É isso. Bom, pessoal, vou deixar aqui o meu muito obrigada, Fernanda. Espero que vocês tenham aproveitado mais esse podcast, hoje falando um pouco mais de Creators 2.0 e desse cenário de mídias sociais e como que isso pode transformar o seu pequeno e médio negócio. E a gente se vê no nosso próximo podcast.